Olá, estamos apresentando a TV Cresce Alagoas, o canal de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Alagoas. Vamos falar sobre o panorama do mercado imobiliário para 2025. O Cresce Alagoas participou de uma amostra que revelou as expectativas para novos empreendimentos, como lançamentos, estoque, vendas de imóveis e áreas da cidade com maior valorização. Mais de 600 cidades brasileiras fazem parte da pesquisa. O Cresce Alagoas participou da apresentação do Panorama de Mercado terceiro trimestre de 2024 e cenários para 2025, ministrada por Fábio Tadeu, economista e CEO da Brain Inteligência Estratégica. O evento foi coordenado pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado de Alagoas, com a correalização da ADEME, FIEA e SEBRAE, e apoio da Coopercon e Cresce. Na oportunidade, também aconteceu uma exibição do Programa de Desenvolvimento da Construção Civil em Alagoas, realizado pelo sistema SESI-SENAI. O propósito do evento foi mostrar o levantamento do mercado imobiliário neste final de ano. A análise para o panorama de mercado foi realizada em Maceió e em cidades da região metropolitana da capital alagoana, além de apontar as expectativas do mercado imobiliário para 2025 em relação a empreendimentos como lançamentos, estoque, vendas de imóveis e áreas da cidade com maior valorização. Responsável por pesquisas em mais de 600 cidades brasileiras de todos os estados, Fábio Tadeu apresentou dados que contribuem com as decisões dos empresários do setor imobiliário em Alagoas. O evento trouxe importantes oportunidades para que profissionais do setor, investidores, pesquisadores e demais interessados conheçam mais sobre o atual cenário do segmento no estado, além de oferecer conhecimento e dados sobre como o mercado alagoano tem se comportado e quais são as expectativas para 2025. O panorama de mercado ocorreu em 18 de novembro na sede do Sinduscon e teve como debatedores o presidente do Sinduscon Alagoas, José Nogueira, o vice-presidente do Sinduscon Alagoas e CBIC, Alfredo Breda, o presidente da ADEME Alagoas, Marcelo Saldanha, e o presidente do Cresce, Sérgio Cabral. Também participaram do evento como convidados os diretores do Cresce, Thales Cardoso, Fernando Targino, e o diretor do COFES, Vilmar Pinto. Alfredo, Marcelo, Sérgio, tudo bem com vocês? Bom, o Fábio vai fazer hoje a apresentação do terceiro trimestre, não é isso, Fábio? Sim. E algumas projeções já para o ano que vem, né? Sim, exatamente. Pronto, então tá com a palavra. Então tá bom. Boa tarde a todos. Bom estar aqui já nesse restinho de ano com vocês, batendo um papo. Eu vou começar falando de mercado imobiliário. Comparar Maceió com outras cidades é uma coisa que eu tinha prometido, e a Iris me lembrou que eu tinha feito essa promessa aí, então eu coloquei isso, né? E aí, depois dessa comparação, a gente vai detalhar como é que está o mercado no trimestre de Maceió, e aí vamos entrar nessas projeções para o ano que vem. Compartilhar aqui. Todos vendo a minha tela? Zezinho, estão vendo a minha tela? Oi. Tá vendo a minha tela, Zezinho? Estamos vendo sim. Ah, então tá bom. Pode aumentar? Pode aumentar a tela? Aumentei aqui agora. Todo mundo tá vendo, Tá então? bom. Pode ver. Beleza, então vamos lá. Como eu falei a última vez que eu estava presente aí, há uns 2 meses e meio atrás, 3 meses atrás, vou fazer o meu jabazinho aqui do GeoBrain, fazer a propaganda que meu amigo Alfredo Breda contratou o GeoBrain, né? Já está usando bastante, porque eu acompanho o acesso de todo mundo que é meu cliente, direto, né? Então, ó, são mais de 10 mil empresas dentro dessa pesquisa, que a gente acompanha os lançamentos, mais de 17 mil empreendimentos que nós acompanhamos,
Isso representa mais de 300 bilhões de reais em estoque. Por exemplo, de Maceió, nós temos aí 34 empreendimentos de unidades de estúdio e um quarto, que tem 1.830 unidades em estoque, representam 42% do estoque da cidade, com 39 metros quadrados em média, com um preço por metro quadrado mediano de R$ 15.746. Cada pontinho desse aqui é um produto especial. Esses aqui, ó, que são alaranjados, são os maiores. Tem média acima de 40, significa que eles têm unidades possivelmente até de 2 dormitórios dentro das unidades que compõem o mix de estúdio e um dormitório. Esses azuizinhos são os menores aqui, de 21 a 30 metros, provavelmente só de estúdio, né? E eu vou mostrar também lá na outra ponta os projetos de luxo. São 17 projetos de 263 unidades em estoque, representam 6% do estoque da cidade, com uma média de 180 metros quadrados, R$ 12.194. Concentram-se entre a Ponta Verde e Jatiuca, mas eles têm aqui também, depois de Cruz das Almas, vão seguindo aqui o lado do litoral, depois de Cruz das Almas, né? E tem alguns que vão chegando aqui perto da praia de Guaxaúma, né? É um jeito diferente aqui para falar, não sei exatamente como. Exatamente, obrigado. E tem um aqui sozinho, lá perto do Farol. Tem um sozinho aqui também, né? Esses são aqueles que vão de 1,5 milhão a 3 milhões. Essa é aquela faixa que vai de 1,5 milhão a 3 milhões. Então, tudo isso é possível fazer e vários recortes do jeito que se quiser lá no GeoBrain. Mas vamos falar da regional Nordeste, da região Nordeste. Todas essas cidades são pesquisadas para a região Nordeste e nós vamos comparar isso aqui agora. Olha só que interessante. Então, de janeiro a setembro do ano passado, foram 42 mil unidades lançadas e neste janeiro a setembro deste ano, 51 mil unidades. Uma alta de 21% em unidades. 21% de alta. Forte, forte. Olha que interessante. Acima de 1,5 milhão reais, fica sempre girando lá 2%, 2%, 4%, 4%, 4%, 4%, 3%. Olha a participação do Minha Casa Minha Vida no total do lançamento dessas cidades. Tinha caído muito, né? Quando Minha Casa Minha Vida não fechava mais a conta. Começou a se recuperar a partir do terceiro trimestre do ano passado, um pouco mais da metade, praticamente a metade do mercado em unidades. No terceiro tri desse ano chegou a 68%. E aí o mercado de classe média, que estava ao redor de 44%, 46%, caiu para 29% de participação em unidades. Nas mais de 50 cidades que nós pesquisamos do Nordeste, incluindo todas as capitais. Quando a gente analisa em VGL, que é o valor global de lançamento, a alta foi ainda mais intensa, de 38%, passando de 16,8 bilhões para 23,2 bilhões de reais. E olha a diferença que faz o dinheiro, né? Porque aqueles 3% de participação representaram 22% em dinheiro. Quase 8 vezes mais. E classe média passou de 29% para 41%. E
como é que nós estamos por estado? Por estado. Né? Aí tem estado que tem mais cidade também, porque tem cidade forte no interior, né? Alagoas, a gente pega algumas cidades do litoral lá para o norte e tal, mas não tem incorporação de fato muita coisa, né? Então, se a gente vai lá para a Bahia, por exemplo, que tem Vitória da Conquista, Petrolina, fica mais forte, né? Então, tem essas situações. Tá? Por isso que o estado da Bahia representa bastante. Que o estado da Bahia tem mais cidades fortes no interior. No interior. Tá? E as vendas? As vendas cresceram perto dos lançamentos, um pouquinho menos em unidades. Cresceram 21%, em unidades lançamento cresceu quase 18% em vendas. Mas o número absoluto é maior do que as vendas. De quase 47 mil para 55 mil unidades. Participação nas vendas do alto padrão é maior do que em lançamentos. E a participação das vendas da classe média tem sido bem maior do que os lançamentos também. Tá difícil fechar conta para lançar produto de classe média, mas tem vendido o estoque de classe média. De qualquer maneira, está crescendo a participação do Minha Casa Minha Vida, porque está crescendo a participação do lançamento, e daí aos poucos vai crescendo a participação nas vendas também. E em dinheiro também cresceu mais do que unidades. Tinha crescido 38% lançamento, cresceu 30% a venda em dinheiro. Tinha ido para 23 bilhões as vendas, os lançamentos, foi para 24 bilhões e meio as vendas. Janeiro a setembro. Se tivermos crescimento de 10% no último trimestre, nós vamos somar mais 9 bi. Nós vamos para 33 bi e meio, com o melhor ano da história em vendas do Nordeste. Então, esse ano nós temos tudo para ser o melhor ano da história do mercado imobiliário. Isso aqui é a valor presente, tá? É a valor presente. Então, o passado é atualizado para o presente. Então, Alfredo, esse ano a gente deve ter o melhor ano do mercado imobiliário do Nordeste. Melhor do que 21. Em dinheiro, né? Em dinheiro, melhor do que 21. Em dinheiro. Tá? E como é que... Ó, esse aqui é uma coisa legal para a gente demonstrar. Tá? Esse aqui é algo legal para a gente demonstrar. Das unidades de um dormitório, Alagoas tem hoje 42% das unidades de um dormitório à venda no Nordeste. Do Minha Casa Minha Vida, a Bahia tem 58%. Alagoas tem 22%. O Ceará tem 44% do Minha Casa Minha Vida, 28% do padrão standard. Maranhão, 55%. Não, esse 100% aqui não é a soma, desculpa. A participação se lê aqui, né? Essa participação é para comparar com essa média aqui. Desculpa. Alagoas é 42%. Bahia é 13%. Paraíba é 29%. Pernambuco é 28%. A média do Nordeste é 18,9%.
Alagoas só tem 22% de Minha Casa Minha Vida. A média no Nordeste é de 37,7%. A Bahia e o Maranhão e Sergipe tem muito Minha Casa Minha Vida. Muito mais do que a média. Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Piauí, e principalmente Rio Grande do Norte, é difícil fazer Minha Casa Minha Vida. Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte é praticamente impossível fazer estúdio em um quarto. Não existe esse mercado. Agora que mudou o plano diretor lá em Natal, talvez passe a ter estúdio em um quarto. O plano diretor, na prática, impossibilitava de ter estúdio em um quarto na cidade. Praticamente impossibilitava. Vejam que acima de 3 milhões de reais, hoje, no estoque, só tem esse produto em Alagoas e no Ceará. Em Alagoas e no Ceará. Claro, pode ter praias que a gente não pesquisa, né? Que tenha esse tipo de unidade também. Porque praias menores, assim, a gente não pesquisa com frequência, de maneira constante. Mas vamos comparar todas as capitais, né? A gente pesquisa todos os meses, as capitais. Só Alagoas e Fortaleza. Agora lançou na Bahia. Agora, mês passado. Várias unidades acima de 3 milhões. E vendeu tudo até. Estava demanda reprimida. Então entrou, já saiu também. Entrou, mas já saiu da conta. Olha aqui. De 1,5 milhão a 3 milhões. Alagoas e Rio Grande do Norte é a maior proporção. Mas Rio Grande do Norte é pequenininho. O tamanho do mercado. Em unidades, né? Depois vem Paraíba, Pernambuco. Olha lá no Ceará, 2%. Então, ou seja, o mercado de Alagoas, leia-se Maceió, que é onde tem mercado no Alagoas, é Maceió. Não tem uma região metropolitana pujante, infelizmente, como é a região metropolitana de Fortaleza em especial, e parte da região metropolitana de Pernambuco. E para o Minha Casa Minha Vida, a região metropolitana do Maranhão, de São Luís. Para a Minha Casa Minha Vida. Salvador também. Camaçari tem alguma coisa de Minha Casa Minha Vida e ponto. Né? Alagoas tem um mercado imobiliário para o porte da cidade muito desenvolvido. Tem 2 capitais hoje no Nordeste com um mercado imobiliário muito desenvolvido para o porte das cidades. Alagoas e João Pessoa. Tem um mercado de investimento para estúdios em um quarto muito pujante. Tem um mercado de produtos de 1,5 milhão a 3 milhões muito pujante. E Alagoas ainda tem um mercado acima de 3 milhões de reais que não existe nem em João Pessoa. Não existe nem em Pernambuco. Só em Fortaleza. Então mostra que é um mercado imobiliário pujante e maduro. Ele não é o maior do Nordeste em termos absolutos, porque a cidade não tem nem de perto o tamanho que tem em Fortaleza ou o tamanho que tem em Salvador. Mas proporcionalmente falando, ele é muito pujante. Então a primeira coisa que eu quero, as 2 primeiras mensagens aqui dessa primeira parte, é que o Nordeste teve um ano maravilhoso, e que Maceió, dentro desse contexto, faz um papel muito bonito. Vamos comprovar isso agora? Aqui ó, já é uma comprovação bacana, ó. Olha quem tem o maior preço médio do Nordeste. Tem apartamentos.
Não vou nem falar. Vocês leiam aí que esse gráfico é fácil para todo mundo ler. Para quem está na última fileira desse bonito auditório aqui do Sinduscom, Alagoas. Olá, qual é a capital hoje com o maior preço a capital não, né? O estado. Mas a capital é o que puxa, né? Salvador tem preço de 10 mil arredondando. Fortaleza tem preço de 10.800 arredondando. Recife tem preço de 11 mil arredondando. Maceió a gente vai ver o preço daqui a pouquinho, né? Então, assim, Maceió hoje é uma cidade com preços bem mais altos. Aí tem todas as cidades, aí a gente colocou os mapas para vocês darem uma zapeada depois. Não estão tão aproximados assim, mas tem aí os mapas para vocês verem, né? A João Pessoa é uma maravilha de mapa também, né? É uma concentração absurda de prédio. Recife, Maceió. Maceió não dá nem para ver o mapa, né? Porque é um pontinho em cima do outro, né? Né? Então vamos falar aqui de Maceió. Eu vou falar nessa tabelinha aqui. Quero falar aqui, ó. Uma alta na cidade de Maceió de 17%. Nós tivemos no Nordeste inteiro uma alta de 21%. Mas nas capitais a alta é um pouquinho menor porque não tem tanto Minha Casa Minha Vida. Tem um pouco. Mas não tem um monte de Minha Casa Minha Vida. E vejam, o que mais cresceu lá, né? Que explodiu a participação, o Minha Casa Minha Vida. Maceió, diferente de Recife, ou diferente de Teresina, tem Minha Casa Minha Vida. Diferente de Natal, tem Minha Casa Minha Vida. Mas não teve uma explosão da participação da Minha Casa Minha Vida. Tem um crescimento. Teve um bom crescimento. Mas o que acontece? Você tem as empresas locais lançando muito, mas elas têm uma limitação de capital. Você não tem aí o que tem, por exemplo, em Fortaleza, que você tem MRV, tenda, direcional, lançando ao mesmo tempo. Se cada uma dessas lança 600 unidades, são 1.800 só dessas empresas. Então, como você não tem aí os grandes players nacionais atuando, o tamanho do mercado fica restrito às empresas locais. Então, tem um crescimento, mas não a explosão que se vê na região metropolitana de Fortaleza, Salvador e Recife. Recife não na capital, porque não se consegue lançar nenhuma, praticamente, unidade na capital, né? Mas na região metropolitana. Então, por isso que o crescimento em Maceió é praticamente a média do Nordeste, mas não é explosivo. Porque não se explode o Minha Casa Minha Vida. Ele cresce, mas não se explode. Tá? Mas é um crescimento maravilhoso. 17%. Com juros que não caíram. E vendas. Olha as vendas. Que lá cresceram no Nordeste 30%. Desculpa, em unidades cresceram 17%. Aqui cresceram 36%. De 2.600 para 3.600 unidades, Marcelo. Extraordinário. Extraordinário. Uma alta muito forte. Vamos passar, tenho muita crença que a gente deve atingir aí, se não passar, vai ficar muito perto de passar as 1.500 unidades as 5.000 unidades nesse ano. Grande chance de passarmos as 5.000 unidades nesse ano.
E com isso nós temos uma oferta final, um estoque de 4.358 unidades, 42% delas em projetos de estúdio em 1/4, 24,6% em projetos de Minha Casa Minha Vida, 12% em projetos standard até 700 mil, 9,7% em projetos médios, 3,7% em alto, de 1 milhão a 1,5 milhão, 6% em luxo, de 1,5 milhão a 3 milhões, e 1,7% acima de 3 milhões de reais. Todos vendendo bem. O que tem aparentemente o pior percentual, que falta vender 41,5%, é o Minha Casa Minha Vida, mas é que lançou recente, né? Como lança recente, você tem um percentual maior do que falta vender. Tá? Mas veja, você tem 12 projetos do Minha Casa Minha Vida e 11 de 700 mil a 1 milhão. Isso mostra aquele raciocínio que eu disse, que por que não cresceu mais em lançamentos? Porque não teve uma explosão de lançamento em quantidade de projetos do econômico. Precisa crescer mais. Né? Tem boas empresas lançando. Né? Mas são as empresas locais. Por ano de lançamento, uma coisa muito positiva. 70% do lançamento, do estoque, ou é do ano passado ou é desse ano. Estoque ultra recente. Ultra recente. Muito, muito, muito saudável isso. Muito saudável. Em termos de dormitório, 35% é estúdio ou 1/4, o que significa que do estoque daqueles projetos que nós categorizamos como especial são de 2/4. 7%, então, daquele estoque, ou 7 pontos percentuais daquele estoque, são de produtos de 2/4. Tá? São de produtos de 2/4. Eu tinha colocado aqui, ó, 1.830 unidades, aqui 1.540. Então, 300 unidades naqueles projetos são de 2 dormitórios. 1.500 são de estúdio em 1/4 e 300 de 2/4. Compõe o mix. 4/4 são 210 unidades na cidade hoje. Bem dentro da média nacional aí, que é de 4 a 4,5%. É capital, é de 4 a 4,5%, está dentro da média. Aqui a pormetragem. Né? A gente vê que na prática 4 dormitórios começa com 150 metros em Maceió. 3 dormitórios com força começa em 70 metros, com quantidade de verdade. E o 2 dormitórios tem uma penca com menos de 44 metros. E o estúdio ou 1 dormitório, quase tudo é até 44 metros. Mas tem uma quantidade aí que vai de 45 a 49. Vamos aqui, a última coisa que eu queria falar. Lembra que eu comentei com vocês que aquele preço de Alagoas era basicamente o preço de Maceió? Olha aqui. De capital, hoje, é o maior preço do Nordeste. Tá? As outras boas capitais têm preço ao redor de 11 mil. 11 e pouquinho, 10, 8, 10, ou é 10 alto ou 11 e pouco. Tá? Subindo todo o trimestre. Todo o trimestre. Em linha com a inflação. Em linha com a inflação. Mas está subindo todo o trimestre. E aí vamos entrar na demanda. Então, se na primeira parte da apresentação eu disse que o Nordeste teve um resultado maravilhoso nesse ano.
que Alagoas está fazendo um ótimo papel. Eu digo que Maceió, em lançamento, foi um pouquinho pior, por causa do Minha Casa Minha Vida não bombar, e não bomba porque não tem as empresas nacionais, então quem faz o papel bonito são as empresas locais, mas elas fazem sozinho. Em vendas foi muito melhor, e nós devemos ter o melhor ano de vendas da história de Maceió. Capital. Capital. E o preço está subindo em linha com a inflação. Agora nós vamos entrar na parte do consumidor. Nossa última pesquisa, realizada agora, final de setembro, identificamos que 46% das famílias brasileiras pensam em comprar um imóvel. Aqueles que pensam de verdade verdadeira são 14%. Porque 6% não apenas pensam, como estão visitando fisicamente plantões ou imóveis usados. E 8% ainda não estão visitando presencialmente, mas estão fazendo buscas ativas na internet. Qual é a diferença de quem faz busca ativa ou de quem não começou a procurar? É que o cara que não começou a procurar, se você faz uma publicidade no Instagram da vida, e ele está rodando o dedinho dele lá no Instagram, e ele gostou da tua publicidade, ele para olhar. Pode clicar nela. Gostei e tal, legal. Vou passar para minha esposa o link. Esse é o cara que pretende comprar, mas não começou a procurar. Ele é um passivo. Ele olha, fica atento ao que chama atenção. O que faz procura ativa é o cara que separa um período de horas na semana para entrar na internet e fazer pesquisa assim. Quero apartamento de 3 quartos no Jatiuca. Quero estúdio perto da praia para investir. Quero apartamento de praia em Milagres. Ele procura imóvel efetivamente. Ele separa um período dele para procurar. E o que está indo fisicamente é porque ele tanto procura na internet quanto já visita. Então, esses aqui logo convertem em venda. São 14% do total. Então, nós estamos em pontos, deu uma pequena queda em relação a junho, mas é estatisticamente igual. São os pontos mais altos desde o melhor momento da pandemia. O consumidor está alegre. Lógico, nós estamos no menor ponto de desemprego dos últimos 14 anos. Aqui na minha Curitiba, o desemprego hoje é de 4,7%. Tá difícil de contratar gente aqui, meu Deus do céu. Vocês vão dar risada, a gente trabalha 3 dias por semana fixo, presencial e 2 online. E quem está nos cargos mais altos, trabalha 2 presencial. É o tipo de função que a pessoa, muita análise, e aí ela vai para ter a interação com a equipe 2 dias por semana. O resto é pensamento dentro de casa. A gente mudou os dias que a pessoa ia. Ela pediu demissão. Porque a gente mudou os dias presenciais. Tá assim aqui no Sul. O desemprego em Florianópolis, 3,9%. As pessoas estão felizes. Elas podem ter uma revolta com o governo, mas não é por causa da situação econômica de fato. Porque o crescimento econômico e da renda está bom. Tem outras coisas para reclamar. Mas a economia, aquela que afeta o dia a dia das pessoas, está bom. Mas tem outros problemas. Podemos falar de déficit fiscal, taxa de juros crescendo. Mas isso não estraga o bolso do dia da pessoa. Pode estragar outras coisas no futuro próximo, mas não o dia. Então elas estão empolgadas. Tanto que nós vamos ter um ano de financiamento imobiliário batendo recorde.
O Nordeste vem logo atrás do Sudeste. O Sudeste, até uns 8, 9 meses atrás, estava bem pior na imagem. Agora o Sudeste está bombando. O número foi lá para cima. Foi lá para cima. O Sul é uma questão eminentemente psicológica. O Sul é onde as pessoas são mais revoltadas hoje. Tem exclusivamente a ver com questão psicológica. Por geração, tal, por renda. Renda é assim, quanto maior a renda, mais as pessoas estão empolgadas para comprar, né? Isso é fato. Quanto maior a renda, mais estão empolgadas para comprar. Casa de rua ainda é o forte que as pessoas querem, mas na prática elas compram mais apartamento, tá? Na prática, mais ou menos metade compra apartamento hoje. Na pesquisa inteira que a gente tem, quem quiser ir lá no site da Brain, dá para baixar a pesquisa inteira, 50% compra apartamento, porque é o imóvel que é mais fácil de comprar. E quanto maior a cidade, maior a participação do apartamento na compra. Olha aqui, olha só. Aqui está por geração. Eu coloquei por geração. Não coloquei. Eu coloquei por geração. Aqui, ó. Capital interior. Aqui fica uma coisinha aqui na frente. Ó, capital interior. Olha a casa de rua no interior. Vai para 57% na média. Na capital é 34%. Apartamento no interior é 22%. Na capital é 50%. Percebe a diferença? Isso é do que a pessoa quer, mas ela sempre compra uma participação maior do apartamento, pelo menos uns 10 até 20 pontos percentuais a mais. Porque é o que tem oferta. E em especial a oferta de crédito. Então, em especial nas capitais. Tá? Então, o apartamento é o que domina a capital. Compra de imóvel na capital. É claro isso, tá? Absolutamente claro. Esse slide destrói com essa questão. Assim, a pessoa pode querer casa, mas ela compra apartamento. E na capital, o que ela já quer é lá em cima apartamento. E vocês estão aí na capital. E agora, para nós encerrarmos a última parte, então a terceira parte nós estamos falando que o consumidor está ávido, está lá num ponto muito alto, muito alto. Quanto mais renda, mais quer comprar. Quanto maior a cidade, mais quer apartamento. E agora vamos falar do que as empresas querem, da expectativa delas. 189 empresas responderam. Dessas, 127 são de incorporação, que pretendem lançar alguma coisa, né? Incorporação loteador. Delas, 26% tem faturamento anual acima de 100 milhões. Anual acima de 100 milhões. Dá um pouco mais de 30 empresas aí, de 35 empresas, cerca de 35 empresas acima de 100 milhões. Tá? 27% com mais de 100 funcionários próprios. E o que elas esperam para 2025? Para a própria empresa, tá? Expectativa para a própria empresa. Um ano muito melhor do que 2024. 43% um ano pouco melhor que 24 e apenas 4% o ano pior. Nós fizemos essa pesquisa na última semana de setembro e na primeira de outubro. Já se tinha questão de dólar lá em cima,
juros subindo, mas o mercado está aquecido. E quais são as incertezas para o ano que vem? Política, incerteza econômica e incerteza política. Aumento de custo, dificuldade de aprovação de licença. Aqui nós temos uma diferença entre loteador e incorporador, em especial neste item aqui, ó. Loteador tem muita dificuldade com a obtenção de licença. 64% citaram isso, que é o segundo item que eles mais citam, contra 26% no incorporador, enquanto o incorporador tem isso aqui, ó. Falta de mão de obra qualificada lá em cima, contra 24% de loteador, que não é tão intensivo em mão de obra, né? Quanto é incorporador. Quem não está sofrendo com mão de obra, se prepare, porque com certeza vai sofrer. Desemprego lá embaixo. Aquele negócio que nós vivemos há 15 anos atrás, de falta de mão de obra e atraso de obra, vocês vão viver de novo. Aquele negócio de prestador de serviço que faz fundação ou qualquer coisa assim, que é prestador de serviço, né? Esses vão aumentar bem os valores. Se não tem? Falta de mão de obra. A industrialização da construção é algo que vai começar. Se o mercado continuar pujante, não precisa nem crescer. Se ele continuar pujante do jeito que está, a gente tende a ir finalmente para um processo cada vez mais rápido de industrialização. Volume de lançamentos para o ano que vem. 15% não pretende lançar. Tem empresa que é menor, né? Lança um ano sim, um ano não, 2 anos sim, um ano sim, 2 anos não, né? 25 querem lançar muito mais, 31 querem lançar um pouco mais e 21% quer lançar similar. 8% quer lançar menos. O que pode afetar a tua ideia de lançar? Positivamente. Condição econômica, demanda. Não é? E o que pode afetar negativamente? Viva o cenário político, né? Piora da inflação aqui, ó. Não consegui aprovar a tempo, aumento dos custos com baixa rentabilidade. Você vê que a taxa de juros está lá embaixo. Ninguém fala também de concorrência? Como o país passou a conviver com essa questão de cenário político, hein? Os últimos 10 anos têm sido conturbados para nós. Todas as pesquisas que eu faço, pessoal, todas, questão de cenário político está lá em cima. Há bastante tempo. Aqui de novo, né? Olha que interessante. Temos duas diferenças importantes. Para o incorporador, a taxa de juros é muito mais importante do que para o loteador. É natural, né? Ela já afeta muito o custo para o nosso financiamento como incorporador, não só para o tomador final, né? Mas o cálculo da rentabilidade do negócio. O loteador afeta, mas é bem menos, né? Porque ele financia o cliente, então o impacto é menor. E, de novo, aquela questão da aprovação que aparece aqui também, né? E, por último, o que pretende lançar? 85% das empresas, como eu falei, pretendem lançar. Se nós pegarmos essa base aqui de incorporadores, que dava lá quase 130 empresas, só de projeto de residencial vertical, essas empresas da nossa pesquisa vão lançar 33 mil unidades ano que vem.
que mostra que é uma base legal de quem respondeu, né? Aqui dá mais de 100%, porque a empresa pode lançar mais um tipo de produto, né? 21% de alto padrão, 48% de médio e 31% de Minha Casa Minha Vida. De casas, são 16 mil. Com 33, né? Estamos falando aí de 50 mil unidades. Ou é... Aqui ficou ruim a cor, né? 38 de alto padrão, 40 de médio e 22 de Minha Casa Minha Vida. Quem pretende lançar segunda moradia? 47 é de praia, 37 de campo e 16 de campo ou praia. 41% pretendem lançar campo ou praia. Pode ser de loteamento ou de incorporação. Tá? Enfim, é isso. Eu tirei a parte de loteamentos, mas loteamentos teria mais uns 35 mil lotes. Né? É isso, pessoal. Né? O que dá para falar aqui por encerrando essa última parte é que, se depender da empolgação de vocês, empresários, o pessoal do Cresce aí, Sérgio, vai ganhar muito dinheiro vendendo unidade aí de incorporação no que vem, viu? Dá para pedir, Alfredinho, Marcelo, para eles pagarem um bom café da manhã aí pro pessoal do Sinduscom e da Dêmia no que vem, viu? Porque vão ganhar muito dinheiro vendendo unidade aí de vocês. Zezinho, obrigado. Estou à disposição. Fábio. Bom, Fábio, muito obrigado aí pela explanação mais uma vez. Dessa vez você não veio pegar uma praiazinha não, né? Não estou podendo, Zezinho, mas se Deus quiser, ano que vem eu estou com vocês. Tá. Eu, antes de passar a palavra aqui para os nossos debatedores, Fábio, eu queria agradecer mais uma vez a parceria da ADEME, do Sebrae, da Coopercom, do Sistema FIEA, do Cresce. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém, eu acho que não. Hein? Não, acho que não. Então, eu quero passar a palavra agora para o Alfredo, suas considerações. Boa tarde a todos. Fábio, tudo bem, Fábio? Tranquilo? Bem, Alfredinho. Deixa eu te falar. Duas coisas que eu queria colocar só. Primeiro, o número de unidades lançadas em Maceió Metropolitana, que é o que a gente tem esse ano. Qual foi esse número? Eu não consegui captar bem esse número. Você pegou aí, Marcelo? Você tem ele aí, Fábio? Tô fácil aqui. 3.600. E nós vendemos quantas? 3.750. Então é o seguinte, a gente está vendendo mais do que produz, é isso? Correto. Aí nosso estoque hoje está em quantas unidades hoje aqui? Para quantos meses? Tá para 14 meses. 14 meses, tá? Então assim, 14,5. tudo que a gente está lançando, a gente está vendendo, né? Isso é super importante, quer dizer, está vendendo mais do que está lançando. E com um estoque novo, que foi o que você colocou aqui. Então isso é super importante para a gente entender que os consultores devem continuar construindo, né? E os órgãos de aprovação, Roberta, devem continuar aprovando com a maior velocidade possível. Isso é que é importante. Bom, e mais um detalhe que precisa ressaltar, foi até Pedro que chamou a atenção, e é verdade, nós temos 42% do estoque são de imóveis pequenos, né, do estúdios e tal. E o que é que isso está acontecendo? Os lançamentos também, o maior número de lançamentos estão em estúdios também, tá? E isso, Fábio, puxa o preço médio. Então, nós no estúdio, nós temos um preço médio que chega até R$20 mil o metro quadrado. Deve ter uma média aí de 15 a 20 mil,
tá? O metro Correto. quadrado. Aí quando você joga, ele contamina o preço dos demais imóveis em Maceió, na capital. Então é super importante a gente entender isso, porque na hora que a gente diz o preço médio em Maceió é o maior do Nordeste, mas é porque nós lançamos mais estúdios que todo mundo. E o preço do estúdio, quanto menor o imóvel, maior o valor do preço. Então, a gente tem que entender que nós não temos o maior preço do Nordeste na hora que você expurga o estúdio. Então, era importante, tá, Fábio? No próximo levantamento, você expurgar o estúdio para a gente ter uma noção real do nosso preço médio aqui em Maceió. É super importante isso. Então, assim, essas são as duas observações que eu queria fazer, dizendo que tudo que a gente lança está vendendo, bacana. O preço médio de Maceió é um preço que não vai ser o maior do Nordeste, tá, Fábio? Quando você fizer essa conta, me manda isso aí que eu vou divulgar entre aqui os consultores. Porque a imprensa vai dizer, eita, Maceió, os consultores estão ganhando muito dinheiro, está muito alto o preço. Não é verdade. O nosso preço do Minha Casa Minha Vida hoje, ele não é o maior do Nordeste. Se você pegar o Minha Casa Minha Vida também, nós não temos o maior do Nordeste, apesar de aí vai até 264 mil faixa 2, 350 faixa 3, mas a gente lança muito pouco faixa 3 aqui. 5.300 é o Minha Casa Minha Vida hoje, na média. 5.300. Exatamente. Mais ou menos isso aí. 5.300, a gente deve ter unidades aí também pequenas, com 48 metros quadrados mais ou menos. Então isso aí vai para esse número aí de 220 mil, 225 mil, mais ou menos o preço médio de Maceió, tá? Então, quando você vai faixa 3, não, muita gente está lançando faixa 3 em outras capitais, mas Maceió tem muito mais dificuldade porque nossa renda per capita ela é menor do que a grande maioria das capitais. A gente aqui perde para quase todas as capitais do Nordeste, tá? É importante também ver a questão da nossa renda per capita. Mas bacana aí sua apresentação, tem muita informação, não preciso falar nada aqui para vocês, porque a explicação dele, quer dizer, a apresentação dele é autoexplicativa, está bem entendido, eu acho, está muito claro o que ele demonstrou aqui para a gente, e o mais importante, vamos continuar lançando, construtores, colegas, vamos continuar lançando porque a gente vai continuar vendendo e vamos tentar melhorar nosso preço médio, porque realmente nosso preço médio tem que melhorar, tá? Fábio, um abraço aí, obrigado aí pela apresentação. O standard, inclusive, está 7.900. Enquanto você falava, eu fui verificar aqui, Alfredo, o produto standard que vai de 350 a 700 mil, que é o produto carro-chefe da classe média, é 7.900. Perfeito, é bem baixo o preço se você comparar às outras capitais. Então, o que está puxando realmente é o estúdio puxa fortemente. Eu lancei mesmo uma unidade 16,35 metros quadrados a 18 mil preço médio. Então, imagine. Então, um cara médio, 18 mil, é de lascar e você puxa todos os demais empreendimentos. Contamina mesmo, tá? Então, um abraço aí, Fábio. Muito obrigado aí pela sua apresentação. Ô Fábio, como sempre uma grande aula aí de mercado imobiliário, parabéns. Me chamou a atenção algumas coisas aqui. Uma delas que me chamou mais a atenção é que a gente tinha um estoque há um ano atrás de 6.107 unidades estúdio e aí passou para 1.830 unidades, Fábio. Você pode corrigir isso? Você confirma isso comigo? Marcelo, é que assim, se a gente pegar todos os 30 e poucos projetos de estúdio que foram lançados, somados eles tinham 6.500 unidades. Tem uma oferta final eles venderam 4.000 e poucas unidades, sobraram 1.800. Isso significa que, embora que a gente tenha 42% de imóveis como estúdio, a gente tem uma quantidade de vendas estúpida aí durante um ano. Então, esse estoque não é um estoque alto, mesmo representando um percentual alto da quantidade de estoque que a gente tem, né? Da quantidade de oferta final. Vendeu 70% do que foi lançado. Isso. Então, embora você tenha 42% de oferta dentro desse segmento, ele é um segmento que sai rápido também, né? O que chamou a atenção também aqui foi o seguinte, é que aumentou muito o recurso do FGTS, quer dizer, aumentou muito a venda do imóvel FGTS e caiu
a venda dos imóveis que são do SBPE. Isso aí é uma preocupação que a gente tem com a Caixa, né, Marcelo? Que a gente tem pouco recurso do SBPE disponibilizado. Então aí tem que se ver qual é a saída que a gente tem, principalmente para o mercado Nordeste, que a gente é praticamente 100% caixa aqui, e a gente tem tido pouco recurso para a poupança, e tem que ver quais são os outros fundos. Aí depois eu vou passar para o Marcelo, que a gente pode, quais os outros meios que a gente pode encontrar para ter esse financiamento caixa para esses imóveis aí, né? E outra coisa que também, Alfredo, chamou a atenção aqui, que foi os estudos, eles elevam muito o metro quadrado do nosso empreendimento. A gente precisa realmente expurgar esse estudo para ver qual é a média de preço que a gente está atuando. E, enfim, está tudo positivo. Todos os dados estão positivos do mercado imobiliário. Então, a gente fica muito alegre, muito contente com esses números e incentivados a produzir mais e aumentar nossas vendas. Obrigado, meu amigo Marcelo. Fala, Fábio. Boa tarde. Tudo bem com você? Bem, Sérgio. Pô, estamos aqui te esperando, hein? É a segunda vez que tu promete e tu não vem. Mas tudo bem. Fica a Não, mas dívida eu aí. estava aí, a última vez foi em agosto, eu acho. Foi. Mas tudo bem. Mas vem para curtir a nossa praia aqui. Marcelo, Com aliás, certeza. Fabão, deixa eu só te falar. Conforme o Alfredinho falou aqui, eu hoje pela manhã estava na academia com um amigo e ele falou assim: Cabral, eu passei um final de semana lá em Natal e meu cunhado me mostrou um lançamento de alto luxo, certo? Um prédio maravilhoso com as infra que tem aqui, e estava lá R$ 10.000 o metro quadrado. Aí ele disse: por que aqui é 20 mil? Né? Que ele puxou, como o Alfredo disse, puxou por alto para, na realidade, o estúdio. Eu disse: não, porque ainda não é esse preço batido, 20 mil. Algumas unidades que foram luxo de estúdios, em especial na Beira-Mar, né, na primeira quadra, chegaram a esse valor. Mas o nosso metro quadrado não está realmente tão alto assim, né, de venda. Hoje ainda encontramos média de preço aí de 12 a 15 mil reais de lançamentos, ali até a terceira, quarta quadra, né? E isso, digamos assim, para nós corretores, aqui o cliente fica assustado com esses preços, pergunta até onde vai chegar, né? Eu vejo os corretores comentando. Hoje mesmo também num grupo, um colega avaliou um apartamento de 83 metros quadrados por 1.400.000, que isso chega quase a 20 mil reais o metro quadrado anunciado, né? Então isso realmente deixa a gente às vezes preocupado, por conta que ficou meio louco você fazer uma avaliação aqui em Maceió. Sim. Mas como o Alfredo e você falou, que nós corretores devemos ficar realmente felizes, porque quem estiver preparado, né, o corretor que estiver preparado, ele realmente vai ganhar dinheiro. Né? Porque o que vem, eu espero que o nosso mercado agora para 2025, ele esteja tão aquecido quanto foi 2020, 2021, né? Até ali o meado de 22, 23 caiu um pouco, 24 Sim. agora estão se recuperando, né? E esperamos que em 2025 nós tenhamos um mercado mais comprador e que nós possamos vender o que tem em oferta, até porque o que está se fazendo está se vendendo. As construtoras que antigamente tinham estoque de imóvel de terceiros, não falo nem o imóvel novo, hoje não tem nenhum, porque tudo que se bota vai-se embora, vende. Okay? Fábio, muito obrigado novamente, muito bom esclarecedor, e é bom estar aqui, é bom que eu esteja também aqui, para que eu possa passar isso para a nossa categoria. Obrigado. Legal. Você também comentou, Sérgio, da questão de Natal. Natal é o pior mercado das capitais do Nordeste, né? Ele é o pior tanto em quantidade de produtos quanto em preço. Realmente, o alto padrão, a média do altíssimo padrão é 10 mil, tem um ou outro projeto que é 12. Sim. A gente faz estudo lá, é muito difícil de dar viabilidade, muito difícil de dar viabilidade. O mercado inteiro está lançando por ano. Teve ano que lançou aí, em 2022, acho que lançou 700 unidades na cidade.
Esse ano, que é um ano bom, acho que vai lançar umas 1.800. É um mercado que está sofrendo muito mesmo. Lá sofre, né? E aqui, em Alagoas, uma coisa muito boa é que, além da capital, o mercado do litoral norte tem se desenvolvido muito também, né? E quem atua no mercado do litoral norte, em geral, são as empresas de Maceió, né? Não são empresas de fora que estão atuando lá. O grosso das empresas que atuam no litoral norte são empresas de Maceió, quase todas. E isso é um potencial grande, são VGVs grandes, né? Empreendimentos grandes com VGVs grandes. Então, ele é um mercado adicional ao empreendedor de incorporação de Maceió, né? Então, não é... Por exemplo, Salvador não existe esse litoral norte. Tem lá, mas quem atua é muito mais empresa de fora de Salvador. É empresa de paulista, de mineiro, né? Recife e Fortaleza tem mercado de litoral forte, mas Salvador não tem. Teresina não tem. São Luís não tem. Maceió tem, né? No sentido do prolongamento para lá. E está se desenvolvendo muito. Ok, Só Fábio. podia passar a ter mais voo direto para É, quem é aqui do sul. E a gente sofre, né? Se tivesse uns voos direto aqui, aí, nossa senhora. mas isso é uma Né? característica boa do nosso estado. As empresas daqui se desenvolveram e lá ocupam bem o nosso mercado imobiliário. Isso é muito bom. Quero parabenizar as empresas locais. Marcelo, quer falar alguma coisa? Boa noite a todos. Só complementando, Marcelo, o que você falou, essa questão do recurso SBPE, ele vai justamente ao encontro do que o Fábio falou. Ou seja, quando você pega os últimos números da Caixa com relação ao último trimestre, o terceiro trimestre, o crescimento em relação a 2023 foi de 15%. Lógico, Minha Casa Minha Vida representa bastante isso aí, mas não é uma diferença tão grande. É uma diferença, por exemplo, Minha Casa Minha Vida cresceu 17% em relação ao ano passado e com recurso do SBPE cresceu 13%. Ou seja, a questão todinha foi, o ponto diferencial foi a velocidade, justamente pelo que o Fábio falou. Ou seja, as pessoas estão quase que numa situação de pleno emprego, estão animadas, estão querendo comprar, e isso mostra os números como velocidade de venda. Então, hoje a questão todinha é uma questão orçamentária. Existe um orçamento a ser cumprido e aquele orçamento, quando é cumprido, realmente você entra num cenário, digamos assim, de certa contingência. O que, lógico, para um outro ciclo, um novo ciclo de orçamento, é totalmente revisto para justamente poder atender essa demanda. Mas, basicamente, é isso. Basicamente foi uma questão de velocidade. Ou seja, a velocidade foi muito alta e realmente acelerou o cumprimento do orçamento. Verdade, correto, Marcelo. É exatamente isso que aconteceu. Fábio, o Marcelo é o superintendente da Caixa aqui em Alagoas, tá? Só para saber, só para você entender aí, ok? Ok. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pedro, por favor, passa ali para Pedro, por favor. Apenas uma pergunta. Primeiramente, parabenizar o Fábio, mais uma vez, pela excelente explanação, e o Sinduscom e a ADM, nas pessoas aqui do presidente Zezinho, Alfredo e Marcelo, pelo trabalho. E somente aí a opinião do Fábio, se ele entende como a reforma tributária pode ser um fator que influencie nos lançamentos, né? Como, até pela própria expectativa da CIBIC, quando da vinda do presidente Renato aqui à nossa sede, né, provavelmente não vai chegar ao percentual de redução que o próprio setor entende que proporcionaria neutralidade, né, na carga tributária que a gente tem hoje. E aí, se isso provocaria, na verdade, um aumento do número de lançamentos para se beneficiar da atual carga tributária, ou se haveria, na verdade, um retardo dos lançamentos para esperar para ver o que é que vai acontecer.
se o Fábio entende a reforma tributária aí como um fator que pode influenciar nos lançamentos do ano que vem. Eu acho que do ano que vem não, Pedro. Eu acho que essa é a principal incógnita que nós temos de curto prazo, né? De qualquer jeito, terá um período de transição na reforma, né? Ela não entra em vigor imediatamente. Uma questão muito importante, vou imaginar o pior cenário, tá, Pedro? Pior cenário que a gente não consiga o pleito fundamental que é a CEBIC, junto com todos os Sinduscons, com as bases dos Sinduscons, das ADMs locais, junto, que está sendo feito muito bem trabalhado, né? Para demonstrar a importância do redutor. Vamos imaginar aqui qual que é o pior cenário, né? Porque se conseguir, está estabelecido, não tem problema, né? Mas vamos imaginar que a gente não consegue lá o redutor. Porque tem um outro complicador importante, que é a questão do crédito tributário, né? Então, o período de transição também é fundamental nesse sentido, porque se você, quem já lançou, né? Como é que faz o crédito na hora da entrega? Se você já gerou toda o teu custo, como é que você faz o crédito na hora de você pagar o custo? Então, não é uma conta tão simples assim, né? Tem que saber como é que vai ser o período de transição, né? Então, você pode ter uma incerteza, né? Eu vou lançar ele em março, vou lançar em abril, a aprovação vai ser agora em dezembro. Então, se aprovar em dezembro, efetivamente aprovar em dezembro, pode ser que o primeiro quadrimestre tenha postergação para saber como é que vai ser o tal do período de transição. Então, eu não acho que possa ter um impacto no sentido absoluto de assim, eu não quero mais incorporar, minhas contas ficaram horríveis, porque a mudança tributária ela é longa. Mas a dúvida de como vai ser o processo, ela pode acabar levando semanas ou meses. E alguns podem sim querer fazer contas e contas e contas e contas para ter certeza, consultar advogado, consultar contador, consultar advogado, consultar contador, consultar uma segunda, uma terceira opinião, para ter segurança na hora do lançamento. Então, se a gente imaginar que isso pode acontecer uma aprovação agora em dezembro, e aí tem todo um processo de o que vai ser daqui para frente, sim, é possível que alguns empresários queiram postergar aquilo que estava previsto para o primeiro trimestre para consultar seus advogados e seus contadores, né? Isso é uma suposição que pode acontecer, né? Não há como prever o que, né? O Alfredo, como vice-presidente da CEBIC, seguramente tem conversado semanalmente com o Renato, presidente da CEBIC, sobre esse assunto, né? Deve estar mais bem informado sobre quais são as expectativas, tá? Mas a minha opinião é isso: se tiver uma aprovação, as pessoas vão querer consultar seus advogados, seus contadores, e daí fica naquela dúvida. Eventualmente pode ter, mas eu acho que o Alfredo está por dentro diariamente, aí, para não dizer eventualmente semanalmente, talvez diariamente, sobre o que está acontecendo. Ô, Fábio, você já jogou a bola aqui para mim, mas rapidamente eu vou responder. Essa aprovação, tá, Pedro, vai depender muito 40, 50 ou 60 o redutor. Se o redutor chegar em 60, isso vai dar uma tranquilidade para que haja uma paridade entre o que a gente paga hoje e o que vai pagar para frente. Existe um complicador, que é isso que o Fábio falou, as compensações como serão feitas. Que na hora que ele dá o redutor de 60, a gente ainda tem 40 a pagar na nova regra, e isso vai ser derrubado pelas compensações. É isso que nos preocupa. Em relação à transição, quando ele pega o ano, a gente vai estar trabalhando também. Essa semana eu fui a Brasília, fui na segunda eu e Zé Carlos Lira. Nós fomos segunda a Brasília, voltei na quarta-feira, tá?
Para terça-feira fui ao Congresso tratar com os senadores de Alagoas para encontrar caminhos para que ele nos ajude junto a Eduardo Braga, o senador que é o relator, para a gente tentar aprovar os 60 de retenção, de redução, tá? Esse redutor. Se der certo, se correr tudo bem, aí dá uma tranquilidade. Contudo, Fábio tem razão, a gente está cheio de incerteza, não sabe o que vai acontecer. O ideal era continuar como hoje, um RET, porque o RET a gente paga 4%, se for patrimônio de afetação, está resolvido o problema, não burocratiza. Para o setor da construção é ruim, não é bom, mas é o que nós temos, é o que vai acontecer. Então, a gente tem que brigar pelos 60, tá? A CEBIC está trabalhando nisso fortemente, tá, Fábio e todos aqui. A gente faz parte do Sinduscon, e eu represento o Sinduscon nesse board da CEBIC, na reforma tributária da parte da construção. E represento a indústria na CNI, na reforma tributária geral. Então, eu sou conselheiro da CNI na reforma tributária e da CEBIC no board que representa a gente, o setor da construção, só para entender. Então, estamos trabalhando para que isso seja resolvido. Paciência aí, vamos torcer, pedir a Deus que dê tudo certo para o setor da construção, para que não aumente para o consumidor, tá? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Bom, então, Fábio, quero agradecer mais uma vez, tá? E da próxima vez, ver se a gente faz presencial, né? Para você pelo menos aproveitar uns 2, 3 dias aqui com a gente. Eu né? acho que tem que programar, da próxima vez a gente fazer em Milagres. Tá E certo. a gente faz na sexta-feira, Zezinho. E aí a gente prolonga. E corre o risco de você se mudar para cá, né? E morar em Milagres, né? Fábio, muito obrigado por tudo aí. Muito boa sua apresentação e esclarecedora. Obrigado, Zezinho e demais amigos. Desejo um ótimo final de ano para vocês, um Feliz Natal, paz e bem a todos e que 2025 seja um ano extraordinário para todos aí em Alagoas. Ok, para você também. Feliz Natal para você e um ano novo muito bom, Fábio. Obrigado. Obrigado. Forte abraço, pessoal. Bom, eu tenho algumas considerações a fazer ainda, algumas mensagens. Nós vamos fazer a 9ª edição da campanha Construção Solidária, que a gente faz todo ano, com a inscrição de 5 entidades que serão beneficiadas pela compra de alimentos não perecíveis após a arrecadação entre as empresas sindicalizadas. A entrega deverá ser realizada até 2 de dezembro. A entrega vai ser dia 2 de dezembro aqui no sindicato, às 15h30, né, Iris? Acho que às 15h30. Só para informar as entidades que a gente está beneficiando todo ano: o Centro de Apoio e Promoção Social Fernando Miranês, Associação Espírita André Luiz, Instituto Cidadão Lagoa Mundaú, Instituto Espírita Renascer e o Nosso Lar. Nós já fornecemos 28 toneladas ao longo dessa campanha e outras entidades beneficiadas. É um pouco que a gente pode fazer, né, para melhorar a qualidade de vida no final do ano de algumas pessoas. Papel de vez em quando engancha a gente, né? Nós temos uma solicitação de filiação da empresa Duo Gestão. O parecer do jurídico foi deferido e essa empresa é uma empresa indicada pela Taboada Empreendimentos, o empresário Luiz Paulo Taboada e o que na administração de obras. Quero colocar isso, que qualquer jeito nós estamos numa assembleia, né? Aprovar. Quem for contra, levanta o braço. Então está aprovada
mais essa filiação aqui na federação. Taboada todo mundo conhece, né? É a empresa, eu acho que é do filho dele, né, André? É do Luiz Paulo. Tá. Agora, quero agradecer a todos a presença, desejar um Feliz Natal, um ano novo muito próximo para todos nós, né? E muito obrigado pela presença.